tudo bem? Uma honra imensa hoje em conversar com ele, que, ó, gente, ele é reconhecido aqui no Vale do Iguaçu como exímio analista do cenário político do Vale do Iguaçu. Uma pessoa que desponta no cenário da comunicação aqui do Vale do Iguaçu e também da região. Uma satisfação imensa em conversar com um amigo, Mário Patruni. Seja muito bem-vindo, Mário. Uma honra estar com você aqui para contar um pouquinho sobre a sua caminhada junto à comunicação aqui do Vale do Iguaçu. Bem-vindo. Muito boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da massa. Satisfação é toda minha e a honra é toda minha retornar ao estúdio, ao local aqui onde, graças a Deus, com vários companheiros, nós vamos falar sobre isso, nós fizemos uma linda história na comunicação, Vanessa. Então, ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos contar um pouco da minha história, que você e muita gente também faz parte. A honra é toda minha. Quem é que não conhece a história de Mário Patruni? E, gente, Mário Patruni esteve à frente do microfone para conversar com tanta gente que, se for mensurar aqui quantas pessoas passaram, né, frente a frente com Mário Patruni, e aí, como é que é a sensação de estar do outro lado? Que eu sei que você não é muito de conceder entrevista não, hein? Não, sabe, Vanessa, eu sempre tenho comigo, e eu aprendi com outras pessoas, que nós não somos a notícia. Nós repassamos a notícia. Nós ficamos nos bastidores para passar as informações, e ao longo dessa minha caminhada, aqui na Rádio União, no Jornal Comércio, e comecei lá no Caiçara também como colunista, mas aqui na rádio mesmo, há muito tempo atrás, eu tive o privilégio e o prazer de entrevistar vários governadores de estado, sabe? Eu posso te falar do Álvaro Dias, Roberto Requião, Jaime Lerner, Beto Richa. O Requião era complicadíssimo, né? Genioso, mas um excelente governador político, né? Então foram mais de 5 governadores no Paraná e Santa Catarina também. Luiz Henrique da Silveira, Esperidião Amin, Raimundo Colombo, né? Toda essa gente aí que são personalidades não do estado, mas a nível de Brasil também. E falando em Brasil, Vanessa, eu lembro também que quando Collor de Mello foi candidato a presidente contra o Lula, ele estava no PRN, o partido que pertencia ao Valdir Rossoni, que mandava no PRN aqui na época, né? Estamos falando nos anos 90, há muito tempo. E o Valdir conseguiu levar o Collor para Bituruna. Sim. E nós fomos pela rádio, pelo jornal aqui, eu fui junto, cobrirmos a chegada do Collor de Bituruna. Então eu tive o prazer de conversar com o Collor, olhos injetados, um homem incrivelmente diferenciado. Você sabe que ele andava de caça da aeronáutica, ele lutava judô, era um homem complicado e pegou um slogan fantástico de caça aos marajá. Naquele tempo já se caçava marajás e na verdade não caçamos ninguém, né? Estavam tudo solto por aí os marajá e o povo acreditou nele, né? E ele se elegeu e deu no que deu, né? Depois também tive o prazer da Dilma Rousseff, veio na enchente em 92 aqui. Isso. Também tivemos o prazer de estar perto dela. O Lula numa campanha também, andou no calçadão, nós estivemos juntos, né? Exato. Então são muitas histórias, Vanessa, muitas lembranças. Muitas lembranças no cenário político. Qual é o diferencial de um comunicador? Nós estamos falando aqui de personalidades em que Mário Patruni conversou, esteve ao lado. Frio na barriga, ele é inevitável. E como é que se faz esse preparo? Até porque a sua memória, ela é incrível, ela é admirável. Lembrar de partido político, lembrar... porque causa efeito quando vai entrevistar alguém, às vezes some uma palavra ou outra, não é? E aí, como é que é esse preparo? O Mário Patruni também tem frio na barriga? Muito. Até hoje eu estou com você aqui, o frio. Jura? Se não der o frio na barriga, você não pode fazer a entrevista. Mesmo os profissionais experientes, acho que até que nem você, todo o pessoal aqui da rádio, do jornal, se você não sentir aquele frio da barriga, você não pode ser um repórter, você não pode trabalhar porque você não está tendo responsabilidade de fazer a entrevista. Então, realmente, o frio na barriga existe e realmente é complicado, porque no meu tempo ainda era muita coisa, não tinha muitas pautas, muito celular, né? A coisa ia meio no improviso, né? E você tinha que ter muito conhecimento, tinha que escutar muito a rádio, ler muito jornal, revista Veja e tentar fotografar isso aqui para a memória. Deixar guardado lá para o momento adequado, você sair com aquelas perguntas. Não era fácil, mas a gente conseguia, né? E eu tive também
professores, principalmente o Ayrton Maltauro. Legal. Ayrton Maltauro era o rei do improviso e militou aqui muitos anos também com grande sucesso, né? No Linha Aberta, ele tinha no Jornal Falar da União também, né? Aham. E no final tinha lá o Povo Fala na voz do Ayrton Maltauro, era maravilhoso aqueles comentários, né? Então eu aprendi muito com o Ayrton, sabe? Ele foi o meu grande professor de rádio e eu acho que eu sempre digo para minha filha, que eu chamo de filha, mas é a minha netinha, tudo que eu sei é que nada sei. Porque a vida é um eterno aprendizado, Vanessa. Nós estamos sempre aprendendo. Isso aí. E tem que ter humildade para reconhecer isso aí. Que nós precisamos aprender sempre. Já já nós vamos falar sobre essa evolução, até porque Mário Patruni, gente, tem um segredo para que ele possa trazer todas essas informações à tona. Eu cansei de ver um papel todo, como se fosse um leque, né? O Mário Patruni escreve o papel, coloca no bolso, tira o papel, abre como um leque, né? Continua anotando a mão, Mário? Ainda, exatamente. É o meu instrumento de trabalho, sabe? Incrível. Eu sempre tive lá o papel, o lápis. Aí você dobra tão bonitinho, dobro cria um leque. direitinho ali, fica lá, e ali está a minha vida, o que eu preciso saber, está tudo ali. Às vezes eu nem entendo o que eu escrevi, tenho que adivinhar meus garranchos, que eu tenho uma letra muito feia, tento escrever letra de forma, também não adianta muito, né? Mas é isso aí, ali está, aquele resumo ali, está toda a minha vida para aquele momento. Você captou bem, Marlon. Muito bem. Mário César Patruni é o nosso convidado de hoje, um bate-papo com a gente sobre essa pessoa que tanto representa para a comunicação aqui do Vale do Iguaçu, para os mais experientes e para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Quem é Mário César Patruni? Natural aqui do Vale do Iguaçu, é isso? Nos conte um pouco mais. De onde é que veio Mário Patruni? Pois é, Vanessa, eu sou natural, eu morei, minha família morou. Os antigos, que nem eu, chamam de Valões, sabe? Valões, mas é Irinópolis, né? Nós moramos lá, meu pai era correspondente bancário do antigo Banco Inco, né? Depois o Bradesco absorveu e nós tínhamos que vir para cá. Meu pai também foi um empreendedor, porque na época ele era correspondente do banco e inventou uma tal de torrefação e moagem do café Patruni. Montou lá, se imagina, naqueles, estamos falando há 60 anos atrás, né? Certo. E deu certo, mas daí o Inco foi vendido para o Bradesco, nós viemos para Porto União, eu nasci em Porto União, na maternidade de São Brás ali, né? Certo. E morei muito tempo ali. Hoje onde é que é o antigo, o atual Poço Iguaçu, aquela quadra era toda a minha família ali, nós morávamos, tinha 5 casas, todos os Patruni moravam ali, né? Bacana. Família muito unida, né? E depois eu cresci uma infância maravilhosa no Baldino Cardoso, depois fui para o Cid Gonzaga, onde conheci o Britão, conheci o Carlito, sabe? Carlito é natural de Santa Rosa, né? Foi prefeito de Joinville, foi deputado federal, né? Bom de bola também, né? E assim eu fui seguindo. Aí eu fui fazer o científico, chamado de científico naquela época, lá no Túlio de França. Eu saí lá da rua 7 de setembro. Meu pai de manhã me levava porque era muito cedo, sabe? Mas de castigo ele fazia eu voltar a pé naquele sol da meio-dia, sabe? Mas eu fiquei... Por que eu fui lá? Porque eu admirava o uniforme do Túlio. Era calça preta, camisa branca e uma gravata. Uau. Eu achava aquilo muito chique. Chique no último, sabe? E é lá que eu vou. E fiz o científico lá, né? Lá eu estudei com várias pessoas, com o Dorinho, com o Vitor Duel, o Mohamed Rabas. E foi realmente uma experiência maravilhosa, os 3 anos de Cid Gonzaga, né? E fui crescendo, aí você veja só que coisa. Aí eu já estava com quase 17 para 18 anos, a antiga Rigesa, uma multinacional de papel, se instalou em 3 Barras e estava recrutando pessoas para trabalhar lá, sabe? Certo. E ela fez aqui um curso de 3 meses para levar as pessoas. Cada 15 dias tinha eliminatória. E eu fui até o final, passei, fiquei 3 anos em 3 Barras na Rigesa. Depois não me acostumei e voltei para cá, né? E você vê como é que é. Daí comecei a estudar e fui cuidando da minha vida. E nesse inteirinho várias coisas aconteceram, sabe? Foram acontecendo e a gente foi crescendo. Me casei com a Elza, né? A Elza é uma figura maravilhosa, me aguenta figura até da hoje. terra também, né? Daqui também, família tradicional do seu Ivo Keber também, né? E dessa união nasceu o Marinho, nasceu a Carolina também, né? Minha netinha maravilhosa aí. E depois eu disputei, Vanessa, uma coisa louca. O
o Pascoalinho, acharam que tinha eleição no Clube Aliança. Nos conte tudo, Olha a gente só quer que saber coisa, tudo. mas olha que coisa louca isso aí. E lá no Clube Aliança, o Zon, Olaf Zon, era presidente por 30 anos, é uma hierarquia muito grande, sabe? E tinha um pessoal descontente, que achava que tinha que mudar a mentalidade, e não sei por que acharam que eu seria essa pessoa que poderia enfrentar o poderoso Olaf Zon. Vocês estão loucos, o homem tem uma estrutura maravilhosa, eu ainda, 30 e poucos anos, digo, não vou mais, aí acabei me convencendo, fui, movimentou toda a cidade, foi mais de, na época, estamos falando, 30 anos atrás, quase 2.000 sócios votar, e no final, Vanessa, a coisa ficou tão complicada que não chegaram à conclusão, quem ganhou. Certo, e aí? Eu disse, sabe o que, gente? O Olaf já está aí, deixa ele, eu vou cuidar da minha vida. Abri mão, queriam fazer uma recontagem, contagem. Não, o Olaf está aí, merece. Eu fiz um plano de governo muito legal, sabe? Valeu ter chego até ali, né? Exatamente, Valeu. cheguei, foi fantástico, nem eu esperava, sabe? Muita gente pegou na minha campanha, abraçou as rádios também, que eu já tinha acesso às rádios, todos pegaram, sabe? Gerentes de banco, e foi muito legal. Eu achei que naquele momento já estava bom, digo, Olaf, porque na verdade, se pensar bem, é pepino, né? Você cuidar de clube aí, às vezes, né? Nem da vida da gente vai cuidar de clube. Precisa ter muito tempo e disposição. E naquele tempo eu não tinha esse tempo necessário para cuidar de clube, né? Aí, com esse sucesso todos, o Gilberto Brites disse, não, só vai vereador. O Gil já era político e tudo, né? Eu já tinha na primeira campanha dele, que ele se elegeu prefeito, eu já tinha ido com ele, né? O Gil foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Uma caminhada de irmão, né? E ele foi prefeito. Aí ele disse, não, você vai ser candidato a vereador. Aí fui ver com o Ussi Bacri, né? Uma coisa levou a outra. Exatamente. Olha, você bem, Ussi Bacri também. Fui vereador com o Ussi Bacri, né? E na época do tal de PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Do Getúlio Vargas, famosíssimo, né? E o que o pessoal dizia? Mário, você é louco. Você está num partido que tem Ussi Bacri, que era o xodó da época, por causa do pai dele, era o queridinho, esportista, jogava bola, tudo, né? Décio Pacheco já era vereador muito forte. E você, digo, eles vão fazer 2, você está fora. Eu digo, não, você se engana. O partido é tão forte, os candidatos. Aí tinha o seu João Bicheiro, que ele tinha uma banca de bicho muito forte também, sabe? Ele tinha um bar na lanchonete, aqui no Porto de Bombeiro, tinha um bar muito grande, era dele ali, sabe? E ele tinha banca de bicho, né? Porque já faleceu também, né? E eu disse, não, o time é bom, vai fazer 3 vereadores, eu tenho que ser o terceiro. Eu estava consciente que com o Ussi e com o Décio, eu não poderia vencer, sabe? Eu digo, eu tenho que cuidar do seu João Bicheiro. E aí, eu tenho como que é que ganhar foi? dele. Então, e na minha previsão deu certo, você veja só. O Ussi, né, fez 1.000 e poucos votos, né? Foi o rei dos votos. Nós estamos falando disso também há 30 anos atrás. 30 anos 40, atrás. Tinha menos população, menos votos, né? O Ussi fez quase 1.100 votos. Décio quase chegou aos 1.000 votos. Eu cheguei nos 400 e poucos votos, que era uma votação excepcional, que hoje pouca gente faz, 400 e poucos votos. Isso. Há 30 anos atrás. E o seu João Araújo fez 300 e poucos votos. Resultado, deu a legenda para mim ser vereador. Uau. Me elegi vereador por Ana Vitória, pelo PTB. Que legal. Né? Uma experiência maravilhosa, né? Por um mandato. Um mandato, 4 anos. Aí, o pessoal, eu fui bem, eu tinha certeza que fui bem, porque eu era um vereador do povo, sabe? Eu tentava legislar para o povo, para a população, sabe? Você vê que naquela época também, se você vê nas lotéricas aqui, fila para gestante preferencial, idosos, essa é uma lei municipal minha, que já tinha essa preocupação com essas pessoas, sabe? Aí eu fui para a reeleição, sabe? E na reeleição, eu dobrei a votação, fiz quase 800 votos. Por quê? Porque naquela época também não tinha tal de lei de responsabilidade fiscal, e o prefeito já era o Fernando Borer, aí, sabe? E eu disse, Fernando, eu preciso, você não tem tempo de ajudar, eu preciso que você me arrume uma pá carregadeira, um caminhão caçamba, umas motosserras, que eu vou criar uma prefeitura paralela aqui para ajudar o povo. Certo. Né? O que eu fiz? Até hoje, às vezes a pessoa mais humilde do interior, dos bairros, compra uma viagem de brita, 1 metro de brita, ou de areia. 1 metro de areia é barato. Caro é o frete. Você paga 70 pila a viagem, 1 metro de areia, e paga 200 do frete. Complicado. Então daí, o caminhão da prefeitura levava de graça
areia, sabe? Aham. Isso podia, hoje não pode, isso fere a lei de resultado fiscal, né? E outro achado, que tinha, e hoje a cidade está infestada de mato, e as calçadas, os passeios. Naquela época, eu criei o disque vereador. Qualquer, Bacana. qualquer matagal que tivesse calçada, tudo, liga para a Câmara, eu lá, o pessoal da Câmara lá, roçava, né? É mesmo. E colocava na conta do proprietário. Uhum. Foi um sucesso. Tanto é que eu dobrei a votação. Né? E aí continuou por mais um Aí mandato. fiquei mais 8 anos de vereador, fui 8 presidente anos, da Câmara. Presidente da Né? Câmara, Aí isso. até mostrei para a Camilinha, o nome do vovô lá, está exposto lá. Presidente da Câmara. Como dizia um amigo meu, Joãozinho Ayolfi, foi vereador de Porto União, da Câmara, nos anéis da história, né? Nos anéis Fez da história, parte da história. Faz parte da história, né? E aí encerrei, né? E fiquei, mas eu larguei da política, mas a política não largou de mim, né? Aí eu fui ser colunista do jornal Caiçara, né? Eu tinha uma coluna lá, Tribuna Livre. Por que eu botei tribuna? Porque eu tinha recém saído da Câmara, né? Eu era um bom orador, sabe? Eu me comunicava bem, quando ia para a tribuna, o pessoal escutava para ver eu falar, sabe? E eu falava que tinha que falar mesmo, sabe? Então eu fiquei lá quase 5 anos no jornal Caiçara. Uhum. Aí o Gilberto me trouxe para cá e disse, não, Mário, você é da minha família, você tem que vir para cá. Antes né? da gente entrar nesse campo da comunicação, né? Muito bem falou sobre a tribuna. Só queria perguntar aqui, esse seu jeito líder de ser, representatividade da comunidade, né? O Mário é uma pessoa que o cotidiano faz parte dele, né? Aqui do Vale do Iguaçu. Conta pra gente, seu pai e sua mãe eram líderes? De infância você aprendeu isso? Ou seus irmãos também seguiram esse... Você veja só, o meu pai, uma pessoa humilde, assim, trabalhadora, mas era quieto, era tímido, gostava muito de ler. Eu aprendi o gosto pela leitura com o seu Floriano, sabe? Bacana. Você vê que há 40 anos atrás tinha a Livraria Iguaçu, que é onde aquele prédio que tem ali em frente à farmácia Santa Terezinha ali, sabe? Agora tem um prédio moderno. Ali tinha uma famosa Livraria Iguaçu. E meu pai veio, estou falando há 60 anos atrás, 50, ele fez assinatura do Estadão, o Estado de São Paulo. Olha só, aqui demorava uma semana para chegar aqui o Estado de São Paulo em Porto União, sabe? Mas quando chegava, primeiro era uma festa. Eu lia aquele jornalão grosso, Estadão, lia e ali eu aprendi a gostar da leitura. E com a leitura você se transforma, né? Você consegue falar, comunicar, você viaja. Hoje eu leio muitos livros, né? E aprendi com meu pai também. Meu pai era espírita kardecista também, sabe? Uma humildade, assim, um olhar diferenciado para as pessoas. Aquelas pessoas invisíveis que às vezes o poder público não olha, não tem sentimento, sabe que está ali, mas diz, só que pena, não faz uma coisa um pouquinho a mais, o diferencial que precisa ser feito, né? Porque precisa classificar o malandro daquele que realmente precisa alguma coisa, né? Então isso eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe, a dona Lourdes. Dona Lourdes é uma mulher batalhadora, fantástica, guerreira, trabalhava muito, sabe? Lá na Rua 7, quando eu falei no começo, nós tínhamos um bar lá, sabe? E aquele bar era famoso, porque vinha todo o pessoal do interior vender seus produtos. Hoje não pode mais, né? Hoje é proibido, tem que ter a certificado, tudo, a liberação, né? Isso. E eles almoçavam ali no nosso bar, ali, tudo, sabe? Mas a minha mãe fazia manualmente, naqueles tachos, que a água e dentro tinha gelo, água com gelo, sabe? Com sal, sal. Ela fazia sorvetes naturais de banana, de uva, de manga, de abacate, de abacaxi, com frutas e dolé. Então esse pessoal que na época eram os ricos da cidade, eles iam buscar esse dolé da Dona Lourdes lá. Ela trabalhava muito, ela acordava às 4 da manhã e ficava fazendo dolé. E nós ela foi empreendedora, ela começou a pensar, nós começamos a pegar esses meninos, naquela época podia, vender dolé, vendia nas ruas, vendia, não vencia vendendo dolé. E eu acho que o trabalho enobrece hoje em dia. Não pode trabalhar porque é pecado? Pode, não pode trabalhar escravo. Mas precisa trabalhar, precisa dar responsabilidade. Isso você viu desde cedo, né? Sempre, eu cuidava do bar lá. Eu com 13 anos já estava cuidando do bar, né? Eu tinha que cuidar, não é? Às vezes a contragosto, eu queria jogar bola, Nós tínhamos balneário lá, sabe? O famoso balneário em Santa Rosa. Era famoso na época, muito bem frequentado o balneário, sabe? Eu podendo escapava, ou ia jogar bola também. O meu pai vê, cadê o Mário? Estava jogando bola, coisa de moleque, adorava jogar bola, sabe? Muito jogar bola, sabe? Então
Teve uma infância, uma adolescência muito bacana, né? Exato, eu sempre digo, você vai educar não com palavras, mas com o exemplo. Como é que um pai vai dizer para o filho, não fume e não beba se ele está fumando e está bebendo? Né? Então é o exemplo, sabe? Minha mãe foi um exemplo também de humanidade, de sabedoria, sabe? E ela foi muito cedo, ela teve um câncer de mama e naquela época sofreu muito, sabe? Mas me acompanha, eles me acompanham e eu acompanho eles, sabe? E eu tô aqui, né? Sobrevivi a todas as intempéries aí, graças a Deus. E eu agradeço muito, sabe? A gente tem que saber agradecer. Você não precisa pedir, você tem que saber agradecer. Só o fato de você estar vivo, ter uma família, às vezes tem dificuldade, às vezes o boleto atrasou, não consegue pagar, um probleminha aqui. Mas agradeça, agradeça porque amanhã só vai nascer e vai trazer outras esperanças. Né? Isso, que bacana. Hoje o bate-papo descontraído, informativo com Mário César Patruni, que está nos contando um pouco sobre o seu caminho junto da comunicação aqui do Vale do Iguaçu. Falamos sobre a tribuna. E aí, seu amigo, né, ombro amigo Gilberto Brites, o trouxe para a Rádio União, é isso? Jornal O Comércio. Então, a primeira experiência foi no Caiçara. Foi. Fiquei 5 anos no Caiçara, sabe? Atendia. E naquela época eu viajava para os municípios, eu tinha tribuna livre e eu me dava muito com todos os prefeitos, sabe? Todos eles da época, né? E eu ia toda semana visitar um prefeito, ver como é que tá, as obras. Aí eu fazia a reportagem, a matéria sobre esses prefeitos. E era um sucesso a tribuna livre também, porque eu relatava a visão minha política, né? 5 anos. Aí o Gil me trouxe aí ficou em dia com a notícia, porque tinha alguém lá, não lembro quem, que já tinha esse título lá, sabe? Ficou em dia com a notícia. E ali eu criei, no final, que fazia minhas notícias, que também eram bem lidas, bem esperadas, eu no final mandava uma mensagem um pouco satírica, assim, no Disseram, sabe? Disseram, e ali tinha umas mensagens para quem pudesse servir a carapuça, pegava, sabe? E esse dia, falando com um advogado famoso de uma cidade, esse Mário, eu desde que era jovem, ele tem bem mais novo que eu, e hoje ele é formado, tem pós-graduação na PUC e tudo, eu sempre li a tua coluna, e em especial o Disseram, pela inteligência que você mandava naqueles curtas palavras, você dizia tudo, né? Então ali também foi uma experiência maravilhosa, porque fiquei tempos ali, viajava também. Aí depois nós inventamos de criar um jornal, uma filial do comércio em Cruz Machado. É verdade. Você lembra disso? Você estava lá já, Machado, né? Eu ia cobrir, então nós ia fazer as matérias, buscar as matérias, né? Nós ia para cá, imprimia. Tinha conteúdo para a semana toda, né? Tinha. Depois nós levava para lá, entregava para lá, sabe? Foi uma experiência maravilhosa também, sabe? O Jornal Comércio, filial de Cruz Machado, né? E eu fui levando também, assim. Aí eu lembro que uma época o Marcelo Stocks, ele era o como é que é, o diretor, chefe de jornalismo, né? Chefe de redação. De redação, isso. E ele saiu. Aí assim, disse, Mário, estamos sem ninguém, precisa perguntar alguém que coordene tudo isso aí. Você não faz isso para nós? Digo, mas eu? Digo, você. Eu recordo quando chegou o nome de Mário Patruni, recordo. Sério? Você estava lá, digo, mas eu? É você. Nossa, pensei, mas será que eu tenho? Porque o Jornal Comércio é o Jornal Comércio, né? Não é um folhetim de fim de semana estudantil, nada, com todo respeito, né? Uma tradição aí muito forte. Eu digo, mas também... Quase centenário, quase centenário, né? Digo, o que pode acontecer, não dá errado, a primeira semana, se tomar, tentamos, mas não deu, tchau, né? Eu fui e contei com a colaboração de vocês, em especial de todo mundo lá, né? E conseguimos também... Foi pouco tempo, acho que 2, 3 meses também, não sei, acho que depois veio o Eduardo, se não me engano. Isso. Mas também achei que dei minha colaboração com outro olhar, outra visão também jornalístico para as matérias, para as pautas também, né? E nesse interim, antes disso, o Ayrton já tinha o Linha Aberta aqui, que era muito famoso. O Linha Aberta era esperado. Na Rádio Difusora União, né? Na Rádio Difusora União. Isso. Que saudades, né? Realmente, que saudades. E o pessoal esperava a Linha Aberta, sabe? Eu esperava a Linha Aberta. Aos sábados, né? É impressionante. Era das 10 a 1, às vezes até 1h30. Não tinha horário para parar. Né? Não tinha horário para parar. Ia embora, né? E um dia, não sei por que, o Ayrton me dava muito com o Ayrton. Disse, Mário, você não quer me ajudar lá no Linha Aberta? Estou cansado sozinho. Eu digo, mas será? Nunca vi o microfone? Não, vai devagar, eu vou te pôr.
Fui, né? Aí você falou aquele frio na barriga. Pensava em fazer em rádio nesse período? Nunca. O meu lado Era bom entusiasta, né? Entusiasta, eu amo o rádio. Eu acho, na minha cama, eu deito na minha cama, tem um rádio do lado da minha cama. Bacana, Aquele bacana. rádio Filco lá, de válvula ainda, que sabe, deve ter 50 anos. Era do meu pai o rádio, sabe? Muito antigo, sabe? Mas e o rádio é uma coisa que está dentro da mentalidade, da cultura do povo brasileiro, sabe? Brasileiro não vive sem rádio. Você pode ter certeza disso, a frase é manjada, mas eu lembro que se a televisão vai matar o rádio, não mata. Tem espaço para todo mundo e vai ter espaço para outras coisas que virão mais tarde, né? E eu fui, gente. Aí você falou do frio da barriga. Não deu um frio na barriga, deu um frio no corpo inteiro. Frio e tanto. Imagina, eu no programa do Ayrton Maltauro, que era meu Horário fã. nobre. Que era meu fã, que eu esperava sábado para ouvir as entrevistas maravilhosas do Ayrton. De repente eu estava ali, né? Então no começo o Ayrton teve muita paciência comigo, né? Muito profissionalismo, muito humanismo comigo, e foi me conduzindo, né? E quando eu vi, eu já queria tomar o lugar do Ayrton também, já estava deixando o negão para... Gostei tanto, deixando o negão para escanteio, né? Você recorda quem foi o seu primeiro entrevistado? Não lembro. Nessa ocasião? Não lembro porque... Eu não lembro porque eu te falei, o frio era tão grande... Que só entrevistou. Só entrevistei o Ayrton. Mas e daí, eu lembro que um dia o Ayrton me disse, Mário, agora você tá bom, já posso te soltar, você vai fazer o programa sozinho. Eu digo, o quê? Você é louco? Mas o Ayrton falou, ele já achava que eu podia fazer sozinho, né? E, ai meu Deus, será? Disse, não, eu vou ter que viajar, vou para Curitiba, você vai fazer sozinho. Aí esse eu lembro, ele era acho que diretor do Túlio na época, não sei, sabe? Ele veio, sabe? Eu no começo chegou, acho que ele nervoso, acho que eu mais nervoso que ele, sabe? Como mas no foi? fim eu pedi paz, tranquilidade, harmonia, sabe? E se saímos bem. Foi bem, e daí... Sentiu segurança? Senti segurança, dá para fazer sozinho, mas o Ayrton foi só aquela viagem, eu fiz só excepcionalmente aquele programa sozinho, né? Continuamos com o Ayrton, né? Aí posteriormente, como eu disse no nosso início aqui, o Ayrton saiu, né? Procurou novos horizontes profissionais, né? Foi ser secretário da prefeitura na gestão do USE, e o USE arrendou a Rádio Educadora, ele foi fazer um programa lá, e eu fiquei. Aí vejo que é interessante, aí nós concorríamos no horário, você vê que é interessante isso, Como é que é a vida, né? É tão cíclico, né? Mas nós éramos tão amigos que depois nós saímos, tinha o mesmo bar que nós íamos comer uma feijoada, nós se encontrava lá e dava risada, sabe? Né? E um tentava, nesse inteirinho, tentava passar a perna no outro bom sentido, levar bons nomes para chamar atenção, né? Faz parte disso aí, né? Então acabamos sendo, entre aspas, concorrentes no horário, né? Era o mesmo horário, ele pegou lá, né? Aí veio o Britão para reforçar, que o Britão já tinha aquela fama toda da manhã dele, né? Sem medo da verdade. Sem medo da verdade, do risca-faca e tudo, né? Uma bela figura o Britão também, meu irmão de vida também. Sabe? Tem uma história com o Britão desde os 13 anos. Conheci o Britão no Cid Gonzaga, sabe? Irreverente, ele era cobrador lá do baú, sabe? Louco, irreverente, ele saía para cobrar, nós tínhamos o bar lá na Rua 7, ele ia de bicicleta lá na Rua 7, em vez de sair fazer as cobranças do baú, ficava lá no bar lá comendo ovo que minha mãe fazia. A mãe fazia aqueles ovos cozidos, um litrão de 12 ovos, ele comia tudo numa sentada. Comia tudo, saía faceiro, ia para casa daí, sabe? Então daí o Britão é irmão da minha vida também, né? Aí fizemos juntos um sucesso absoluto, e você já apareceu também, né? Aí eu acho que foi promovido, nós fomos promovidos para outro patamar também, né? Outro patamar. Aí fomos pro Sinal Verde, na 94 FM. Recebeu o convite, né? Recebeu o convite, da direção, né? Da direção aí, né? Então a gente, puxa, né? E só se a Vanessa for, eu sozinho não vou, tenho medo, né? Não, a Vanessa vai junto, né? Aí você já está falando para 20, 30 municípios também, né? Sinal Verde na Sinal 94.1. 94, foi um horário sucesso. nobre, 7 horas da 7 horas da manhã. manhã. 11 ao vivo aqui, você lembra? Os loucos aí, o vivo, doutor Julinho, incrível. né? O doutor Grombe, que... Nós temos várias pessoas que vieram aqui, gostavam de vir ao vivo, outra vez te gravava, por horário muito cedo, né? Tinha que acordar muito cedo para vir. Nós estávamos aqui, né? Mas, né? E também foi outro sucesso muito forte, né? E eu acho que essa foi minha vida na comunicação. Muitas saudades. É uma coisa que eu acho que quem trabalha em rádio trabalha porque gosta da rádio também, né? É uma cachaça, sabe? Tá dentro de você. Te faz bem para você.
E você faz bem para quem te ouve também, sabe? Porque às vezes você está falando, você nem sabe com quem, são tantas pessoas, né? Milhões de pessoas, né? Que de repente está te escutando, ouvindo, analisando, né? E a gente faz a prestação de serviço. É muito legal, Vanessa. Tem um detalhe em tudo isso, que o seu reconhecimento sempre veio por esmiuçar muito bem o assunto. O entrevistado está falando ali, você consegue abordar algo que, de repente, acabaria caindo no esquecimento, enfim. Essa foi uma característica sua, perguntar, a gente falou aqui do Britão, né, sem medo da verdade, mas era uma característica sua também? Foi, Vanessa. Foi sem ser invasivo, não, né? Não, mas sempre procurei provocar, cutucar, para extrair dele um pouquinho mais, algo mais do que está na pauta, uma coisa aqui. E o Pedro Ivo, uma vez eu entrevistei ele, né? E ele veio com o Índio, com o Cláudio aqui, sabe? O assessor dele aqui. Ele disse, Mário, quero te parabenizar. Eu já fui deputado 2 vezes, prefeito, muitas pessoas de Curitiba me entrevistaram. Foi a melhor entrevista da minha vida. Oh, que bacana. Você conseguiu, é isso aí, tirar de mim, captar de mim coisas que eu nunca imaginei, né? E isso depois ele levou para frente, posteriormente ele me convidou para trabalhar com ele, fiquei 6 meses com ele na comunicação, depois de sair. Ele dizia, Mário Patruni foi o único repórter que conseguiu captar umas coisas interior. E essa é a função do repórter, sabe? Você tem que sentir o entrevistado. Estar do outro lado, porque eu Exato. lembro... Verde na 94.1 trazia, não apenas, a gente está falando aqui que ele é reconhecido pelo cenário político, mas muitas das suas boas entrevistas também foram com outros nomes, com outros profissionais, ora dentista, ora médico, Exato. Artistas. Promotores, juízes. Isso, e que chamavam a atenção tão quanto, não é mesmo, Mário? Foram figuras que passaram por você e qualquer assunto você conseguia dominar. Pois é, às vezes eu fico analisando, sabe? Porque... Não é incrível isso? Precisa ser analisado isso aí, porque não é fácil, não quero jogar mérito para mim, mas é como eu te disse, aquela época aí não tinha todas essas informações, essa gama de oportunidade que você tem de pegar o entrevistado. Ali o cara chegava ali, vamos falar, e vai saindo, vai fluindo, né? E pessoas com notável saber, né, Vanessa? Muito mais que nós. Nós tínhamos o conhecimento empírico aqui do jornal, da rádio, do microfone, da vida, né? E esse pessoal não, eram pessoas altamente desqualificadas, né? E a coisa fluía de uma maneira tão bom, eles ficavam tão à vontade, né? Lembro, o Dr. Ferrari vinha sempre para cá, fazia um sucesso danado. O promotor, Dr. Julinho, Dr. Carlos, né? Terezinha Wolff, várias e várias vezes, aquela sessão Remember que nós fazíamos com ela, maravilhosa, né? Eu sou um dos maiores fãs da Terezinha, até nos meus comentários do Jornal Comércio, na coluna, eu fiz a Dama da Cultura. Foi citado, inclusive, com ela. Foi. Ela realmente merece todas as honras, todos os aplausos do mundo. Ela realmente é uma mulher maravilhosa em todas as áreas, uma memória fantástica pela idade dela, sabe? Que eu rendo minhas homenagens, não só ela, mas todas as pessoas que passaram por esse microfone quando eu aqui estive. Um tempo muito bom. Uma caminhada, gente. Mário César Patruni, hoje, aos 72 anos de idade, um jovem senhor da comunicação aqui do Vale do Iguaçu. Formação em história, isso mesmo. Também, a história também conquistou o seu coração nesse... entre meio todo aí? Pois é, Vanessa. Como é que surgiu isso? Como é que um comunicador político... Pois é, eu estava no segundo mandato de vereador e eu sempre gostei de história, sabe? Sempre gostei de Sabia ler. disso? Sabia, porque a gente tem bastidor aqui, já vamos falar sobre isso. E eu sempre gostei de daí, poxa, acho que vou fazer o vestibular para história, sabe? Fiz e passei. Né? FAFUV. Na FAFUV. Na FAF, antigamente. Aqui, né? Extinta FAF, hoje Unespar, né? E foi 4 anos maravilhosos, e conciliar vereador, e o trabalho, e o estudo, mas consegui. Aí em seguida fiz uma pós-graduação também, em História também, né? E daí pensei, mas será que eu tenho isso aqui tudo? Eu sou graduado e pós-graduado. Eu me inscrevi no governo do estado, aquele famoso PSS, não sei se tem isso ainda, o PSS. Tem, processo seletivo simplificado. Tem ainda isso aí, continua. porque eu estou falando há 50 anos atrás. Dá para se inscrever ainda. Dá para se inscrever ainda, então acho que vou voltar para... Né?
E eu comecei a lecionar, sabe? Qual foi a sua primeira experiência? Onde? Gente, também é aquele famoso Ah. frio na barriga também, porque a sala de aula não te dá a carga necessária para se enfrentar uma sala de aula. Eu só levava comigo a vantagem de ser bom de papo, por ser político. Então você conseguia É mesmo? na manha, sabe? Ah. Porque a maioria das pessoas que são professores, eles são tímidos, são retraídos. Então você pega uma sala com... Ainda mais que você pega... Eu comecei a lecionar para quinta, sexta, sétima, oitava, e não era fácil, porque a vitalidade e a empolgação desse pessoal é muito complicado, né? Mas me saí bem, e eu cheguei até... Daí tinha umas vagas no CIBEJA ou IBEJA, não sei como é que chama hoje isso aí também. Educação de jovens e adultos. Jovens e adultos Aham. também fui. Fui Que lecionar em bacana. Porto Vitória, lá no Casimiro de de Abreu. Casimiro de Abreu também. Adorava, porque aquilo era à noite. Eram pessoas que realmente queriam estudar, que saíam, mas ele tinha muito funcionário da prefeitura. E eu não me cansava de elogiá-los, de olha, parabéns, eu venho aqui de Porto Vitória toda noite, mas vocês realmente merecem meu respeito. Porque vocês trabalharam o dia inteiro, tão cansados, podiam ir para casa, tomar um banho, né, descansar para o dia seguinte ir trabalhar. Vocês estão aqui até as 10h30 da noite, buscando saber, buscando conhecimento. Isso me motivava a passar conhecimento para eles, sabe? Mas em contrapartida, Vanessa, aí você pegava, depois eu lecionei lá no Santa Rosa, naquele grupo estadual que tem Antônio Gonzaga. Antônio Gonzaga, lá, o professor Ivan Schlinder, o diretor lá me Tá na chamou. ponta da língua que é a carreira de Mário Patrone. O Ivan Schlinder me pegou, são vários colégios estaduais aqui, sabe? Mas eu comecei a ficar decepcionado. O último que... Olha só a responsabilidade. O professor Aloysio teve um problema de saúde na época, aqui no Anchieta, sabe? O Anchieta é o top, né, cara? E substituiu o professor Aloysio, embora eu No tinha curso de História. História, já ensino médio. Como é que foi? Pensei, meu Deus do céu, porque ele também é top. O Aloysio até hoje é top, né? Vou ter que ir, né? Mas me saí bem, já pela experiência que eu tinha, pela facilidade em comunicação. Eu passava também umas histórias real que a história oficial não conta, sabe? Por exemplo, o Tiradentes nunca foi barbudo e cabeludo. Ele era alferes, ele era do exército. O exército quer que você faça a barba, não sei se é todo dia, 2 vezes por dia, você tem que estar cabelinho aparadinho, curtinho, né? Mas precisava se criar heróis, tipo Jesus Cristo, barbudo, né? O Grito do Ipiranga também não era bem assim, né? Dom Pedro vinha vindo lá de Santos, ele tinha um encontro amoroso com a Marquesa de Santos, que era sua namorada, né? Aham. Na volta deu uma desenteria no homem, ele pegou o guaxinim lá. Então, sabe? E as revoluções do Brasil sempre foram no grito, Aham. né? Nunca saiu um tiro. Nós somos um povo muito pacífico, muito ordeiro, sabe? Às vezes nós precisávamos que endurecer mais sem perder a ternura, sabe? Nosso sangue ainda é meio frouxo demais, sabe? A gente vê as coisas erradas e só diz, pois é, puxa, né? Aceita tudo? Aceita tudo, né? E a gente começa mal, eu sempre digo, a mudança que nós queremos tem que começar dentro de nós. Primeiro, olhando, porque a hora que você apontar um dedo para a pessoa, tem 3 apontando para você. Então, isso precisa ser visto. E mesmo na parte política, você vê, o Congresso Nacional reflete a população brasileira. Se eles estão lá, porque alguém votou neles. E se votou neles, é democracia, mas 70% do Congresso, senadores, tá, respondem com um tipo de processo criminal ou civil. Uhum. Espera o que dessa gente? Aham. Não é verdade? E nós colocamos eles lá. E precisa mudar muita coisa, mas vai mudar como se é eles que fazem as leis. Que eles fazem para eles, não fazem para o povo brasileiro, né? Nós somos simples detalhes, né? E continuamos sofrendo, continuamos votando, quase sempre mal, né? E eu fico isso aí, eu fico com pena, porque o Brasil é maravilhoso, em todo sentido. Tropical, mares, praias, Abençoado florestas, por Deus. abençoado por Deus. Mas só Música que de Tom Jesus Jobim, disse, né? mas o que Jesus disse? Pois é, mas aí o cara precisa, mas Jesus, você deu tudo para o Brasil, você deu praias, pedras preciosas, tesouros naturais e tudo. Ele disse, mas espere, tipo de gentinha que eu vou pôr lá, os políticos eu vou pôr lá.
Então, o que estraga realmente ainda é as ações políticas, né? Que É o que move, é o que estraga. É o que move. Eu sempre digo, a política é importante, porque é da política, da discussão política, que vai nascer o preço de tudo. Porque a gente ouve tanto, se você me permite, ainda mais em conversa de jovens, a juventude, enfim, que diz que eu não me envolvo com a política, deixa que decidam, o jovem não quer deixa saber. pra lá. Não deve ser assim, né? Pelo contrário, ele tinha que se envolver em política, acompanhar a política, porque se ele não se envolver, ele vai deixar que aqueles que gostam de política, mas não são muitos decentes, se envolvam e ganhem as eleições. Então a gente tem que acompanhar. Eu acho que, veja bem, eu duvido se nós vamos ter eleição agora para o Senado da República ano que vem. São 2 vagas para o Senado. Os nossos senadores aqui é um senador lá, ele é dono do Ariovisto Guimarães, é dono do Positivo. Isso. E o outro é aqui o da PAI, o Arnes. Flávio Arnes. Né? O Ariovisto nunca foi visto no da Vitória. Se elegeu, fez 12 mil votos, nunca foi visto. Flávio Arnes também sumiu. Né? Para que votar nessas pessoas? Né? A gente vota porque é meu amigo, porque é meu cunhado, porque meu vizinho indicou, meu irmão pediu. Você não vota por competência. Você vota porque outros fatores, né? E não, deputado federal, a maioria nem lembra quem votou. Duvido fazer uma pesquisa se as pessoas comuns lembram quem votou para o deputado estadual ou federal. Não lembram os senadores. Está errado. Né? Agora, elegemos uma nova Câmara. Né? Eu sei que para ir na Câmara é chato, é complicado, né? Segunda-feira, quer descansar. Mas tem online, assista, veja, acompanhe o teu vereador, veja se ele está fazendo alguma coisa, as promessas estão sendo cumpridas, né? É se inteirar, né? Se inteirar, ver se realmente o teu voto foi legal, né? Se ele fez por merecer o teu voto. Porque passa rápido, que 4 anos ele vai de novo pedir para você teu voto. Disse tudo. Então precisa acompanhar. Essa precisa saber. Né? É importantíssimo. Né? E Mário César Patruni mostrou aqui a humildade por onde ele passou na comunicação, mas também recapitulando, né? Formado em História, especialista na área, foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, colunista político, chefe de redação do jornal Comércio, apresentador dos programas... Secretário de imprensa do prefeito Juco também aqui. Assessor de comunicação da Câmara de Vereadores também. De Porto União. Ele foi chefe, né, do gabinete de União da Vitória no período... Foi do Juco, né? Do Juco, os 4 anos, né? Então teve um início na comunicação, teve um trabalho, uma forte. expertise tanto em comunicação como dentro das próprias prefeituras, não é, Mário? Sem dúvida. E antes disso, na antiga FACE, eu fiz o curso de administração de empresa. Tá? Lá na FACE, isso deve ter 40 anos também, né? E eu tive o privilégio de ser vários professores bons, um deles era o falecido Dagoel, sabe? Dagoel foi uma pessoa maravilhosa, me declarou muita coisa, e ele dizia uma coisa que nunca saiu de mim, sabe? Ele dizia assim, o bom administrador tem que ter PODOC, olha só, planejamento, organização, direção e controle. Se o político não tiver PODOC, pode esquecer. Levou isso como lema. E tem que ter, exato, isso é um lema, isso vale para nós também. Vale. Planejamento, organização, direção e controle. Você tem que ter PODOC, Vanessa. Se você não tiver PODOC, você está no caminho errado. Né? Gostei da menção aqui, hein? Gostei. O PODOC. Aí eu fui fazer também, até com o Ricardo. O Ricardo está Ricardo Silveira. Isso, tá para cá, para o Vale do Iguaçu agora. Voltou, ele estava... Para o Vale do Iguaçu. Bela figura, palmeirense, sempre gostou de locução. Isso era uma ideia. E o Kaique, na época, ele queria alguém para a rádio aqui, sabe? E eu estava fazendo jornalismo com o Ricardo lá na Nuvem, sabe? Eu fiz, acho que 2 anos aí, sabe? Mas não aguentei o repuxo. Já tinha dito, sabe o quê? Com todo respeito, eles são jovens, sim, mas eu já tenho a minha bagagem. Desisti, sabe? Mas fiquei 2 anos no jornalismo também. E conheci o Ricardo, aí o Kaique perguntou de alguém, e digo, tem um menino lá, o Ricardo, que é maravilhoso, né? Faz um teste com ele, que se você fizer o teste, ele não sai mais. E o Ricardo veio para cá e não saiu mais, né? E isso aí foi, sei lá quanto, acho que
mais de 10 anos, 15 anos que o Ricardo está na rádio, eu não sei. Você considera visionário, né? Sabe? Nas apostas em que você Exato. fez, né? Você bota o olho e você já sabe se a pessoa é bom. Aham. Você não consegue enganar muitos por tanto tempo também, sabe? Não adianta, sabe? É que nem você. Você, quando chegou aqui também, né, era uma sonhadora, né? Digo, olha, a prática é diferente, né? Não é bem assim também, A né? vivência, A vivência, né? tem que ter vivência, conhecimento, tem que ter a visão, tem que ter o molho político, tem que ter o jogo de cintura, né? Tem que ouvir duas partes, mas não é bem assim também. Quer dizer, é complicado ser jornalista. E hoje, sabe? os novos jornalistas, a nova geração está preparada para isso? Até porque nós falamos sobre a sua marca registrada em um jornal quase centenário, Jornal Comércio. Ainda Caiçara, cultivar também, um 70 jornal anos. de papel, né? O Jornal Caiçara. Jornal de papel, né, Mário? Você ter essa oportunidade de manusear o jornal. Como é que você verifica isso hoje, nos dias de hoje, diante do celular, do computador, enfim, da tecnologia, a gente ter um jornal com uma marca como essa? Eu acho muito importante. Eu acho muito importante, mas infelizmente uma hora vai ter que migrar também. Porque a era digital chegou e cada vez mais forte, né? E a comunicação é mais rápida, instantânea, né? Você põe tudo ali no papel. E essa nova geração de jornalistas ali também, ela já não conhece o que você passou, o que eu passei. Ela não sabe, ela está mais focada no digital. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais de experiência. Ela vem com muito olhar acadêmico da coisa, sabe? Sim. Precisa ter o olhar diferenciado, né? E ela não vai ter mais isso aqui, sabe? Porque o contato com o político que eu tive, que você teve, eu tive contato, falei no começo, com 5 governadores do Paraná, 4 de Santa Catarina, 3 presidentes da República, né? E isso faz a diferença. Hoje em dia o contato normalmente nem sei como é que ele chama, é virtual, né? Você nem conhece a figura, só pergunta como é que tá, manda a resposta e tchau e benção, né? Isso é ruim, né? Você não tem mais aquele olho no olho ali, sabendo as emoções, tirando o máximo que você consegue dar dele, sabe? Ou que usava o celular, né, naquele período, e hoje o celular é a ferramenta de trabalho, 100%, né? eu acho importante, né? Mas às vezes precisa também desligar um pouquinho o celular também, sabe? Eu acho que às vezes os programas de entrevista ainda precisariam estar aqui, que nem eu estamos aqui, olho no olho. Não precisa ser uma linha aberta com 2 horas, 2h30 de duração, né? Mas pelo menos aí 20 minutos aí de pessoas que têm o conteúdo para falar, eu acho que ainda caberia, sabe? A entrevista é tudo, né? É tudo, com certeza, né? Pessoas com conhecimento aí que têm o conteúdo. Eu acho que... Eu falei, hoje ainda me encontro... Ai, que saudade do linha aberta, mas você não imagina que saudade. Vocês não vão voltar com linha aberta? Digo, não, essa fase já passou, né? Mas não precisa ser necessariamente linha aberta, mas um programa voltado a esse tipo de informação, de bater papo. Tem uns podcasts hoje também, não sei, né? Mas eu acho que precisaria repensar um pouquinho isso aí, de 10, 15 minutos aí, com uma pessoa que tenha conteúdo para falar também, né, Vanessa? Mário Patruni, hoje, o que a gente observa é que você também se reinventou. O que é que vem por aí? Por onde é que anda Mário Patruni? Uma felicidade imensa aqui nos corredores, né? De todos os amigos em te receber, em saber que está bem, está agregando novos conteúdos. Também entrou para a era digital? Pois é, você sabe que minha assessora parlamentar, não é nem parlamentar, é parlamentar, meu tesouro ali, a Camilinha, né? Está aqui nos ela bastidores sabe tudo, com a gente. ela sabe tudo de computador e não fez um curso. Porque eles não têm medo do novo, do desconhecido. Eles se atiram. Eu não, eu tenho medo. Se eu mexer, vai estragar. E aí, né? como é que faz, Daí né? não faz, eu chamo a Camilinha. Pago 20 pila por semana para ela, às vezes não pago, fico devendo, né? E ela me assessora, né? Tanto é que eu tenho lá... Mário César Patruni, Instagram, né, Camilinha? Né? E começou por acaso. Eu estava um dia na sala ali, fazendo exercício para minha idade, né, esticando as pernas e gemendo. Assim, vou gravar isso aqui e vou colocar na internet. Vê o que dá. Vê o que dá. E ela colocou e deu. Né? Aí fizemos mais umas palhaçadas que eu fiz com ela. Ela tem o tico de beleza dela que ela faz. Eu deixava ela fazer em mim.
Aí comecei a fazer uns comentários e foi levando. Então eu tenho hoje o meu Instagram lá, Mário César Patrone. Todo dia eu faço um comentário de 1 minuto e 30 segundos sobre o cotidiano, local, estadual e nacional, sabe? Graças a Deus é bem aceito, porque eu acho que ainda precisa falar sobre o que está acontecendo aqui na cidade. Precisa mais notícias, sabe? Assim, rapidinha, sabe? E pegou, mas eu não tenho pretensão nenhuma de me tornar famoso, de ter 1000 seguidores, não. Eu faço isso aqui que me sinto bem. E o pessoal está vindo devagarzinho, sabe? Eu estou com 400 seguidores hoje, que eu acho que nem merecia tanto, sabe? Mas e vou levando, sabe? Vou levando pessoas que me aturam, que me curtem, que mandam algum comentário, sabe? Para mim falar sobre isso, sei sobre aquilo, sabe? E vou, tipo assim, deixa a vida me levar, Vanessa. Mas muito embora que você sempre esteve à frente do microfone e junto da comunicação, você é um homem discreto, não é? Muito discreto. Reservado. Muito Seria reservado. essa palavra? Reservado. Eu não sou exibido, sabe? Eu não sou exibido. Nada de exibicionismo. A Camilinha é exibida. A ela neta, gosta. gente. A netinha é muito exibida. Eu sempre fui quieto, na minha, sabe? Talvez se me provoca um pouquinho, eu solto a franga um pouquinho, mas dentro do limite. Mas eu sempre fui reservado, porque eu sempre volto a dizer, se eu estou em minhas colunas que eu escrevia, sempre tinha uma aceitação muito grande, na rádio também, mas eu sempre dizia que eu sou um instrumento, eu não sou a notícia, eu não sou o astro, eu sou um mero repassador de notícia. Então eu tenho que me pôr no meu lugar. E infelizmente, às vezes a gente conhece amigos da gente, ou Deus, que gostam de se exibir um pouquinho, se acham. Que pena, Vanessa, não precisa disso. Humildade sempre, né? Mário Patrone trazendo aqui pra gente. Mário, você citou vários nomes que são importantes na sua vida, né? Na carreira da comunicação. Família Brits, né? Citou o Gilberto, Britão. O Delbrairo, o Caissara também, né? Família Maltauro, Família Maltauro, né? Ayrton, Marcelinho. Marcelinho. Família Agostini tem uma Agostini, participação muito grande. Muito grande, né? O Kaique, o Carlos Agostini tem um relacionamento muito forte, o Carlos Agostini, né? Última vez se encontramos na rua, conversamos, né? E são pessoas que o próprio Juarez Marcondes, né? Um grande profissional também, flamenguista, né? Então, realmente, eu tive o privilégio de conviver. Privilégio, Citamar, né? Citamos aqui todos os nomes que foram importantes, exatamente, né? Sabe? E isso soma pra gente, sabe? Conviver com essas pessoas é tudo de bom, porque são pessoas, todos esses nomes que eu falei, são pessoas simples. Quem é que você citaria como expoente na comunicação que, ao fechar os olhos, você, essa é a pessoa que eu me inspiro. E aí? Local aqui? Nosso aqui, local? Olha, eu honestamente, nós temos grandes comunicadores aqui. Mesmo na rádio aqui, eu escuto e ouço muitos comunicadores, mas da minha área ainda eu volto a dizer que o Ayrton Maltauro, para mim, ainda é o número 1, sabe? Não que os outros não fossem, mas ele está em outro patamar. Você até citou aquele Alconcura? Alconcura, realmente é outro patamar. Você falar isso aqui, viu? O Nego Ayrton, velho Nego, é fora de série. E a humildade dele também, sabe? É incrível. Ele tá muito agora, ele está em Camboriú, ele comprou um apartamento, um duplex lá de 300 metros quadrados. Mentira, ele tem uma kitnet de 40 metros quadrados, se mudou com a esposa para lá, estão curtindo a vida. Mas eu já soube que ele voltou, vai ficar esse mês de janeiro aqui, na Joaquim Távora, né, que ele mora. E eu quero ver se essa semana ou outra eu vou conversar com o meu amigão Ayrton Maltauro. Realmente é uma pessoa espetacular. Bacana. Como o Gilberto Brits também, não posso deixar de mencionar, sabe? Eu sempre digo, quem critica, quem fala mal do Gilberto Brits, que ainda tem pessoas, é porque não conhece o Gilberto Brits. Não conhece a alma do Gilberto Brits, não conhece a bondade, o imenso coração que ele tem. O que esse homem olha pelas pessoas, ajuda as pessoas, é coisa de louco. Mesmo não é mais político, não é mais nada tipo eu, né? Mas ele continua ajudando, se incomodando, preocupado com as pessoas que o cercam. Realmente, o Gilberto Brits eu tiro o chapéu também, sabe? Impressionante. Incrível esse reconhecimento, essa gratidão. A cada nova eleição, muitas pessoas te procuram porque é um comentarista. Gente, o Mário, ele tem uma expertise
por siglas partidárias, recorda quem foi o político da época, até a votação, né? Se a gente espremer aqui agora e citar alguns nomes, ele vai lembrar. Mas te procuram a cada pleito eleitoral. É diferente? É diferente e me procuram. Eu estou quietinho em casa. Essa eleição, por exemplo, já foi uns 3 ou 4 candidatos a vereadores conversar comigo, queriam o meu apoio e gente qualificada, sabe? Mas eu já tinha fechado com o vereador, vou até citar o nome, o Marcos Borracha Caos, né? Também uma pessoa também ilibada, já tinha 3 mandatos na Câmara. Dei uma mão pro Borracha também, né? Que é uma pessoa maravilhosa, se elegeu, né? E a gente sempre é procurado, sabe? Eu procuro não me envolver mais tanto em política, sabe? Eu perdi um pouco aquele entusiasmo, sabe? Mas é como eu disse, embora eu tenha largado a política não me largou. Ela está dentro de mim. Então é uma coisa que me move. Eu todo dia procuro saber, sei o que está acontecendo. Eu escuto vocês, escuto rádio, escuto tudo que eu posso fazer de notícias que me tragam. E depois eu filtro o que acho que pode ser verdade, o que não pode, que infelizmente tem muito fakes também, muita coisa que não é legal. Mas eu procuro estar antenado, embora eu esteja afastado da política partidária, né? Mas eu estou na política ainda porque eu acho que todo cidadão deve, por obrigação mesmo, por patriotismo, acompanhar a política, porque ela move as nossas vidas, Vanessa, pro bem e pro mal. Você sempre foi um leitor, Mário, sempre correndo atrás da informação, enfim, hoje tem tempo hábil para dividir com as tarefas de casa, com os familiares, e tem livro de cabeceira atualmente? Você sabe que eu tenho um compilado das seleções, sabe aquelas revistas seleções, né, do teu tempo, não? Certo. Eu tenho umas 50 seleções lá, sabe? E aí? E cada seleção tem 3 livros dentro de uma, sabe? São histórias maravilhosas. E eu não deixo de ler, pelo menos uma por semana, aí eu vou lendo, vou diminuindo. Eu gosto muito de ler, sabe? Me faz bem, me satisfaz. Então ainda eu consigo ler um livro. Eu estou sempre procurando alguma coisa diferente, sabe? E a Camilinha me toma um tempão danado, ela abusa do vovô dela também, né? Vamos para lá, vamos para cá, né? Hoje de manhã você veio bater perna cedo, já estamos aqui de novo, né? E ela me motiva, sabe? A Camilinha é a minha energia, que às vezes falta um pouquinho pela idade, assim, né? Mas ela me motiva. Por ela eu vou até o fim do mundo e volto. Oh, que incrível! Camila Patruni, gente, a neta do Mário Patruni, grande beijo para você. Obrigada por estar aqui nos estúdios, acompanhando nos bastidores aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Ela é incrível, gente. Incrível. Uma pessoa maravilhosa, não é mesmo, Mário? E que está aqui acompanhando. Está orgulhosa do vovô, né? Tá Ela, então, você move céus e terras. Montanhas, é isso? Realmente é a minha vitamina B12 que eu tomo todo dia, sabe? Ela bacana. realmente me anima, me incentiva. É meu tudão, né, Camilinha? Bacana. Seja muito bem-vinda. Mário, qual é o seu estilo de comunicador? Eu sou um cara reservado, tranquilo, né? Gosto de escutar muito, sabe? Gosto de ouvir as pessoas, tenho paciência de ouvir também, sabe? E procuro sempre passar aquilo que eu acho importante que ser passado. Você não pode ficar enchendo linguiça, passando, né? Tem que ser direto ao assunto. Tem que passar o que realmente precisa ser passado, Vanessa. A conversa, a entrevista, ela precisa ser como um ping-pong, na sua opinião? Dos dois, tem que ser ambos, né? O entrevistado, o entrevistador. E tem que ser atrativa. E aí, é como um ping-pong? É uma menção correta? Depende. Na verdade, nós estamos conversando aqui, é um bate-papo descontraído. Não tem pauta, não tem nada. E dependendo o assunto, ele vai crescendo, ele vai diminuindo, né? Mas sempre com o intuito de trazer alguma informação, alguma notícia diferente. Então, eu acho que a conversa depende muito do momento, da situação e também do entrevistado também, que você possa extrair dele, Vanessa. Né? Oh, bacana. Nós estávamos falando sobre personalidades que marcaram a sua carreira até então. Alguém que você citaria em especial
que foi uma entrevista que marcou a sua trajetória e que se fosse para viver ela novamente, você o entrevistaria ou a entrevistaria novamente, Mário? Poxa, Vanessa, eu acho que até cometeria algumas injustiças, sabe? Porque eu tenho várias personalidades aqui, e uma delas já citei, a dona Terezinha Wolff, né? Que realmente cativaram, emocionaram, né? As pessoas estão do outro lado nos ouvindo, sabe? E esse realmente é o grande achado da comunicação. Você poder extrair da pessoa alguma coisa que motive, que cative e às vezes até dê esperança para as pessoas. Diz, poxa, realmente a pessoa está assim, eu já passei por isso, ela passou e venceu, eu posso passar até bem e vencer. Esse é o objetivo da entrevista também, dependendo da situação, você passar essa esperança, essa motivação, essa vontade, essa força de ir buscar o que você deseja, Vanessa. O que é que mais te marcou nesse período da comunicação, do cenário político e da comunicação? Teve um fato em específico ou um aprendizado que você citaria para a gente? Você sabe que cada entrevista é diferente de uma da outra, o clima, a emoção, o entrevistado, sabe? Então a gente procura assim, foram muitas entrevistas, tanto na área cultural, social, política, né? E todas elas foram importantes, sabe? Eu não posso dizer assim que eu fui tocado por uma assim, mas eu sempre procurei dar o melhor de mim para que lá do outro lado aquela pessoa que está nos ouvindo pudesse extrair alguma coisa boa para a sua vida, Vanessa. Sabe? Seu diferencial como comunicador e também como político, eu diria, porque um está relacionado com o outro, é bater perna, como você citou há pouco para a gente, porque Mário Patruni sempre está circulando, né, pelo Vale do Iguaçu, e é neste momento que o olhar, tanto do comunicador, do jornalista, ora, do político, ele pode ficar mais evidente? Eu acho que sim, eu acho que esse bater perna, esse contato, olho no olho, tete a tete, que faz a diferença, sabe? Aí você consegue captar, consegue sentir, consegue ouvir. Hoje, eu batendo perna com a Melinha de manhã, encontramos duas pessoas, um advogado atuante aqui da cidade, relembramos vários momentos nossos, né, de viagens, de ações políticas, né, e um outro ex-funcionário da Prefeitura da Vitória, aposentado, trabalha com um trator, com escavadeira, Mário Patruni, que bom vê-lo aqui. Fazia anos que eu queria ver o senhor e nunca mais o vi. E hoje eu estou tendo esse privilégio de ver. Né? É isso que motiva, ele está bem, ele disse, olha, Maria, o senhor não sabe como o senhor foi importante na minha vida, o que o senhor me ajudou. Não, eu não ajudei ninguém, o senhor te ajudei porque você tinha merecimento para isso. Né? Disse, não, mas olha, foi Deus que me ajudou aqui porque eu precisava falar com o senhor e hoje, essa manhã, eu estou encontrando o senhor aqui. Então, essa saída aqui, a Camilinha sabe, é impressionante as pessoas que vêm, que lembram da gente ainda, sabe? Porque eu até estou um pouco recluso, assim, sabe? Mas eu saio, mas não tanto. Eu vou no mercado, eu saio com a Camilinha para lá, para cá, mas sempre encontrando pessoas que lembram da gente, sabe? Uhum. Tem pessoas que dizem, puxa, senhora, o senhor não imagina que... Eu nem lembro, eu precisava de uma aposentadoria para o meu marido, estava difícil, sabe? O senhor era vereador, o senhor foi lá e buscou os papéis e conseguiu, hoje ele está aposentado, graças ao senhor. Outro que ele precisava de um remédio que não conseguia, o senhor conseguiu. Eu precisava mandar meu filho para Curitiba, não tinha passagem, o senhor conseguiu. E isso me emociona, sabe? Porque embora não seja essa a função legislativa do homem, você tem casos e casos, exato, né? Exato. E tem aquela pessoa realmente que tem a dificuldade de se deslocar, ou de conseguir a papelada para aposentar o marido, né? E por que não a gente não dá essa mão se a gente pode fazer isso? Por que não? Foi o que eu fiz, eu acho que não me deve nada. Se eu fiz isso, eu fiz porque era a minha obrigação fazê-lo. Nada mais que isso. E antes da gente finalizar, não dá para deixar de falar que o esporte também faz parte da sua vida. Foi esportista, foi futebolista, é isso? Futebolista, que eu jogava bola e jogava bem, Vanessa, é mesmo? Sabe? Muita bola, eu joguei muito bola, quarto zagueiro. Pretendia seguir a carreira? Não, mas eu gostava de futebol, eu era fanático de futebol desde moleque, sabe? Nós jogávamos muito futebol lá no antigo balneário, lá no Santa Rosa, hoje não tem mais, né? No campinho do São José, ali embaixo. Eu sempre fui bom de bola, sabe? Joguei muita bola. E depois, como dirigente, eu fui dirigente do Vila Rica, lá
em São Cristóvão, sabe? E fui dirigente também, tempo estava no Kerber do Ivo Kerber, que tinha um timaço de futebol de salão. Nós somos campeões sul-brasileiro pelo Ivo Kerber, lá em Blumenau, sabe? Disputamos o título. Um timaço, né? Tinha Luizinho Cruz, tinha Usain Bacri, tinha Dorival. Era um timaço, sabe? Aqui no Apolo nós trouxemos a enxuta de Joinville. A enxuta de tubos e condições Tigre, sabe? O técnico que era o Ferretti, da seleção brasileira. Trouxemos o Grêmio para cá, trouxemos a Sadia, também concordo, uma potência nacional, sabe? Então eu movimentei muito o esporte do salão aqui. E depois eu saí, outros compromissos, e nós temos um potencial muito grande aqui, sabe? Não só do futebol, mas em todas as partes dos esportes, sabe? Eu espero que essa nova gestão aqui do Torari, do novo secretário de esporte, ele lance esse olhar aqui para todos os esportes, né? Não só o futebol salão, o basquete, o vôlei, mas o handebol, o atletismo, a atividade física, incentivar a terceira idade, né? Eu acho que isso é fundamental, que realmente o poder público comece a olhar com outros olhos para o esporte como um todo, Vanessa. Precisa. O segredo da vitalidade, já que nós estamos falando do esporte, é acordar cedo, porque Mário Patruni acorda cedo demais, gente. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, não precisa 5 despertador. Horas. Não precisa despertador. Mas dorme cedo também? 10 horas, 10 e meia, não tem jeito, já estou indo. É considerável, né? 10 horas, não passa das 10 horas, já vem o sono, sabe? E 5 horas já estou lá morcegueando já, né? Isso vem dos tempos que eu trabalhava também no Kerber, acordava cedo, antes de trabalhar passava nas obras, o que precisava, o que não precisava, acordava, saía às 5 horas de casa, né? Depois, mais tarde, eu caminhava com a Elza também, 5 horas da manhã nós saía caminhar, fazia uma marcha muito longa, saía de casa aqui, nós ia até o Bombeiro, descia a Rua 7 dos Costas, era uma loucura também, sabe? Então virou um hábito. E hoje não sai mais de mim esse hábito. Não preciso acordar cedo, estou aposentado, estou tranquilo, graças a Deus, mas 5 horas eu estou acordado. É impressionante isso, sabe? Deus o livre. Segredo da vitalidade, né? Eu acho que acordar cedo, dormir cedo, né? Tá de bem com a vida, paz de espírito, sabe? Não fazer mal para ninguém, se não puder ajudar, não atrapalhe também, que isso é importante, né, Vanessa? Cuida da sua vida. Você cuidando da sua vida já é uma grande coisa. Deixa o outro viver a vida dele e você vive a tua, né? Eu acho que o segredo da vitalidade é isso, né? Você tá em paz consigo mesmo. Recado dado, hein? Mário César Patruni, conta pra gente. Ou traz pra gente, né, uma mensagem aos comunicadores experientes aqui do Vale do Iguaçu, de toda a região, e também aos que estão por vir, aos que irão ingressar neste caminho junto, né, ao lado da gente, e aos mais experientes que fazem toda a história aqui no Vale do Iguaçu. Esteja à vontade. Pois é, gente, eu mais experiente, eu não tenho que passar nada, porque realmente eles têm uma caminhada vitoriosa, né? Nós temos aqui o Marco Aurélio, a Carla, né? Não vou nem falar tudo porque eles são já um time consagrado já, né? Tem uma longa caminhada, então esse pessoal já sabe tudo de rádio e mais um pouco. Eles dominam com perfeição a arte e é importante. Aos novos que estão chegando e vão chegar, eu diria que pense que precisa aprender, que você saiu de uma faculdade, você pensa que sabe tudo e você não sabe nada. É que eu disse para a Camelinha, tudo que eu sei é que nada sei. Vai em busca de conhecimento, seja humilde, converse com as pessoas, atenda as pessoas, porque nós estamos aqui em função das pessoas. Se não tiver ouvinte do outro lado, a rádio não vai existir. Então pense nisso, trate com carinho, trate com respeito e consideração a todo mundo. Olhando aqui o Mário Patruni, eu não tenho aqui, mas eu fico te devendo uma bala de banana, lembra dessa? Amo bala de banana. Com o pulso cheio de bala de banana. A Camilinha adora bala de banana também, me puxou também. É impressionante. Quanto tempo bom, né? Que tempos bons. Mário sempre com agrado. Na faculdade, para todo mundo é uma bala de banana. Mário, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui junto com a gente, por este bate-papo descontraído, cheio de informação, e que você possa compartilhar muitas e muitas histórias com a gente aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, e que possa somar, que eu tenho muita certeza de que a sua bagagem profissional ela é muito importante para a gente. Obrigada e até uma próxima. Olha, Vanessa, quem tem que dizer obrigado sou eu,
que realmente se me proporcionou uma tarde hoje inesquecível. Só o fato de estar aqui com esse microfone aqui, recordando minhas passagens, isso não tem preço, né? E eu devo isso a você, a tua gentileza de lembrar do meu nome, sabe? Porque eu falei para a Camilinha, eu não sei porque que eu vou lá, eu não sou nada, eu fui um tudo, radialista gente, aqui, bagagem. né? E ela estava toda mais entusiasmada que eu até, sabe? Eu digo, não, Camilinha, nós vamos lá, mas eu acho que eu não sei, eu tenho uma passagem, mas tem gente também brilhantes aqui, então eu agradeço a você, a toda a direção, o Eduardo, o Kaique é uma pessoa maravilhosa, sabe? Kaique é uma pessoa que já virou cidadão do mundo, sabe? Pela performance dele, sabe? Ele é respeitado a nível de Paraná e de Brasília também, sabe? Alguém me contou o dia que não sei se foi o Ratinho, alguém que estava chegando no aeroporto lá, pouco estava descendo, viu lá, aqui lá é o Kaique, lá vou dar um abraço no Kaique lá, sabe? E ele é assim, ele hoje é um profissional respeitadíssimo hoje na área dele, né? E por merecimentos. Ele conquistou isso aqui, galgando degrau por degrau, né? Junto com o Gilberto Brice, que bancou ele, com o pai dele que bancaram ele. Era um menino na época ainda, né? E ele foi construindo tijolinho por tijolinho e hoje é uma potência. Então, essas pessoas realmente, elas têm muita credibilidade, são profissionais da educação e da comunicação. E hoje a comunicação não é para amadores, precisa ser feito com responsabilidade, né? Sempre visando o crescimento espiritual, profissional e também comercial da emissora, porque também ninguém faz nada de graça, né? Ninguém dá almoço de graça, você precisa ter o retorno, senão você não sobrevive. Temos que lembrar que isso aqui é uma rádio, tem uma estrutura monstra, tem funcionário que precisa ser pago, impostos precisam ser pagos, né? Exato. E precisa faturar. Exato. E não é fácil, né? Então eu agradeço a todo esse pessoal, Vanessa, em especial a você e toda essa equipe maravilhosa, esses funcionários aí que estão aí trabalhando agora nesse momento, né? E gratidão por essa tarde maravilhosa aí. Espero que tenha passado alguma coisa de útil para vocês. Um abraço a todos. Só antes, os programas eram semanais, eram aos sábados, o Linha Aberta e o Sinal Verde. Lembra como é que você finalizava o programa? Até porque você sempre trazia uma mensagem de otimismo, né? De bom fim de semana, de boa semana. Finaliza pra gente. Pois é, gente, estamos encerrando a Linha Aberta nesse momento, são 12h e 45 minutos. Chegamos ao final desse mais um Linha Aberta. Que vocês fiquem com Deus no coração, fiquem em paz, tudo é bom e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, gente. Fui! Aê! Mário César Patruni! Beijo!